A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão. Um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão. Vamos permanecer unidos nesse propósito, meu caro ouvinte. Estudar os conceitos da doutrina espírita, da faculdade mediúnica, desta enfermidade grave da alma que é a obsessão. A oportunidade do entendimento para que, como ferramenta bendita, possamos fazer bom uso dessa faculdade, praticando-a no bem, em nome de Jesus. Você já sabe, nós estamos estudando a apostila Mediunidade, Estudo e Prática, volume 1. Estamos no módulo 1, Fundamentos ao Estudo da Mediunidade. Já iniciamos o tema 7, que é a classificação da mediunidade. Estamos abordando os efeitos físicos. E foram através dos efeitos físicos que o codificador, o professor Hipólito Leon Denisard Rivaio, o Allan Kardec, pesquisou os ruídos, as pancadas e os pequenos deslocamentos dos objetos nas manifestações simples e também nas mesas girantes, estabelecendo comunicabilidade com o mundo causal, o mundo dos espíritos. E verificou que os próprios habitantes do mundo espiritual estavam ali realizando contato. A partir desses efeitos físicos simples surgiram dois tipos de linguagem utilizados na comunicação regular dos espíritos com os encarnados: a tipitologia, ou linguagem das pancadas, e a sematologia, ou linguagem dos sinais. A tipitologia, por sua vez, é classificada em tipitologia basculante e tipitologia alfabética. Mas, meu caro ouvinte, qual é a diferença entre a tipitologia basculante e a tipitologia alfabética? Vamos esclarecer estes conceitos. Esclarecendo conceitos. A primeira, ou seja, a tipitologia basculante, consiste no movimento da mesa, que se levanta de um só lado e cai batendo com um dos pés. Basta para isto que o médium põe a mão na sua borda. Tendo convencionado, por exemplo, que uma pancada significará sim e duas não, ou vice-versa, o que é indiferente, o experimentador dirigirá ao espírito as perguntas que quiser. Então, meu caro ouvinte, essa é a condição da tipitologia basculante. Os efeitos físicos em que os espíritos, usando os recursos ectoplasmáticos dos médiuns e também da natureza, fazem a intervenção na matéria, no caso objeto a mesa, e realizam o movimento, para então estabelecer a comunicabilidade. A tipitologia alfabética é um aperfeiçoamento da basculante. Trata-se de uma técnica em que as letras do alfabeto são indicadas mediante um número convencional de pancadas, sendo então possível obter-se palavras, frases e até discursos inteiros. De acordo com o método adotado, a mesa dará tantas pancadas quantas forem necessárias para indicar cada letra, isto é, uma pancada para o A, duas pancadas para o B, e assim por diante. Então, meu caro ouvinte, imaginemo-nos numa destas reuniões com Allan Kardec diante do fenômeno de efeitos físicos, usando a tipitologia basculante e a alfabética para conseguir uma mensagem, cada batida uma letra. Imagine usar todo o alfabeto com tantas batidas, fora os erros que poderiam acontecer na contagem,
o quanto de tempo foi gasto debruçando-se na condição de estabelecer a comunicabilidade com o mundo espiritual. Mas, como já mencionamos, esta foi a condição, o recurso utilizado pelo mundo espiritual para driblar a ideia dos detratores, que estabeleceria o fato de que a comunicabilidade vinda direta por um médium seria um conjunto de pensamentos da coletividade e não da individualidade do espírito. E assim, o espírito, usando o recurso do ectoplasma e agindo sobre o objeto, não está agindo sobre o pensamento do médium que doou o recurso. E assim não há como estabelecer essa teoria falsa de que não há uma individualidade no mundo espiritual. Mas, então, dessa forma, não há dúvida. Foi um trabalho meticuloso, hercúleo, de muito tempo para ser desenvolvido, porém necessário para o nascimento da ciência espírita. Agora, sabemos que estes recursos não são mais utilizados, e muito menos poucos médiuns reencarnam com a faculdade de efeitos físicos para apresentação das atividades que comprovariam a existência do espírito no mundo espiritual. Na verdade, este recurso existe hoje, mas na apresentação do exercício para a faculdade de mediunidade de cura. Portanto, continua na apostila, ambas as modalidades estão totalmente em desuso no meio espírita atual, por serem lentas e fastidiosas. Foram substituídas pela psicografia, que é a prática mediúnica do efeito inteligente. Quanto às demais manifestações de efeitos físicos, temos a pneumatografia ou escrita direta. É a escrita produzida diretamente pelo espírito, sem nenhum intermediário. Difere da psicografia por ser esta a transmissão do pensamento do espírito, mediante a escrita feita com a mão do médium. Então preste bem atenção, a psicografia é escrita por influência do espírito usando as mãos do médium. A escrita direta não há utilização da mão do médium, mas sim do recurso intermediário da força do ectoplasma. Pneumatofonia ou voz direta. Já que os espíritos podem produzir ruídos e pancadas, podem igualmente fazer que se ouçam gritos de toda espécie e sons vocais que imitam a voz humana, tanto ao nosso lado como no ar. O recurso de intermediação é o mesmo, meu caro ouvinte, o ectoplasma. Se não houver um médio de efeitos físicos nas proximidades, não é possível a realização nem da escrita direta e nem da voz direta. Na voz direta vai ocorrer a manifestação do som e não mais pela escrita. E a materialização de espíritos e transporte de objetos são fenômenos que surgiram com mais intensidade logo após a desencarnação de Allan Kardec, em 1869, e que foram investigados exaustivamente por cientistas do passado. O cientista britânico William Crookes sistematizou tais fenômenos, sobretudo pela análise das materializações do espírito Kate King, que em sua reencarnação anterior chamava-se Anne Morgan, ocorridas pela mediunidade de Florence Cook. Veja a propósito o livro Fatos Espíritas de William Crookes, da Federação Espírita Brasileira. Estes temas, meu caro ouvinte, serão objeto de estudo mais aprofundado no nosso programa 2 deste curso. Nós vamos estudar adiante que William Crookes foi um cientista, foi um físico e também químico de grande contribuição para a ciência. E a médium Florence Cook bateu na sua porta para se apresentar por orientação dos espíritos e realizar as
reuniões de materializações, onde William Crookes teve a oportunidade de analisar as materializações luminosas do espírito Kate King, e com várias testemunhas para a comprovação da manifestação desse espírito. Ou seja, um homem da ciência reconhecido na Inglaterra pela sua probidade, pela sua eficiência e ação digna dentro da sua profissão, comprovar pelo uso da ciência a imortalidade da alma. Portanto, meu caro ouvinte, todas essas comprovações foram necessárias e estão devidamente catalogadas pela história, onde nós podemos estabelecer essa convicção natural. A morte só existe para o corpo físico. O espírito permanece vivo e o mundo espiritual é o mundo causal, é o mundo de onde viemos, para onde retornaremos. E a mediunidade é essa condição de campo de intermediação entre esses dois mundos e, portanto, uma faculdade em que nós podemos realizar o trabalho do bem para recuperar o nosso tempo perdido, a nossa consciência restabelecida pelo equilíbrio da saúde mental, através do convívio com os benfeitores espirituais na proposta de ação do bem com Jesus. Portanto, comprovações não faltam em nossas existências, meu caro ouvinte. Basta buscarmos na literatura, nas fontes em que essas obras estabelecem para cada um de nós a oportunidade de vislumbrarmos a existência de todo um concurso de ação providencial em favor de toda a apresentação do mundo espiritual em nossas vidas. Mundo este que interfere diretamente, naturalmente, a todos os instantes em nossas vidas, diariamente. Portanto, o exercício da mediunidade não se restringe no momento de trabalho das reuniões mediúnicas na casa espírita. A todo momento, nós estamos estabelecendo o exercício da mediunidade pelo uso da palavra, pelo uso da reflexão, pela oportunidade de manifestação dos nossos interesses, pela convicção adquirida em função de um horizonte tão vasto que nos permite, então, agir com grande vigilância, cautela e oportunidade de qualificação do livre-arbítrio. Eis a doutrina espírita descortinando o mundo espiritual para melhor vivermos e estabelecermos a conexão com o trabalho do bem com Jesus. Vamos continuar estudando mediunidade, estudo e prática já no próximo bloco. Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos estudando a classificação da mediunidade. Estamos abordando a mediunidade de efeitos físicos, o início ou surgimento da doutrina espírita através da ciência espírita que nasce com as mesas girantes, com a tipologia, com as pancadas, com os códigos estabelecidos por Allan Kardec para que houvesse manifestação das comunicações em que os espíritos apresentaram respostas que os médiuns ali presentes não tinham condição intelectual ou de formação acadêmica para responder, mas o professor Allan Kardec sim. Então ele verificou que a mensagem não vinha da cabeça de nenhum daqueles médiuns, mas do próprio mundo espiritual e de seus habitantes.
E hoje vemos essa manifestação de efeitos físicos não ocorrer mais de forma tão proeminente, tão vulgarizada, como foi necessário na época para que houvesse uma apresentação e comprovação da existência do mundo espiritual e de seus habitantes. E o quanto é importante nós nos estabelecermos com as bases no Evangelho de Jesus para que o exercício da mediunidade possa ser feito de forma realmente religiosa, santa, com consciência plena, como diz Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, para que esta tarefa seja exercida na consciência de que somos meros intermediários da ação dos benfeitores espirituais e o quanto nós podemos nos beneficiar e cumprir nossas tarefas dentro da proposta da mediunidade gratuita. A mediunidade séria não pode ser e jamais será uma profissão, não só porque se desacreditaria moralmente, como também porque um obstáculo material a isso se opõe. É que se trata de uma faculdade essencialmente móvel, fugidia e variável, em cuja perenidade ninguém pode contar. Constituiria, portanto, para o explorador uma fonte absolutamente incerta de receitas, de natureza a poder faltar-lhe no momento exato em que mais necessária lhe fosse. Coisa diversa é o talento adquirido pelo estudo, pelo trabalho, e que por essa razão mesma representa uma propriedade da qual naturalmente lícito é ao seu possuidor tirar partido. A mediunidade, porém, não é uma arte, nem um talento, pelo que não pode tornar-se uma profissão. Ela não existe sem o concurso dos espíritos. Faltando estes, já não há mediunidade. Pode subsistir a aptidão, mas o seu exercício se anula. Daí vem não haver no mundo um único médium capaz de garantir a obtenção de qualquer fenômeno espírita em dado instante. Explorar alguém a mediunidade é consequentemente dispor de uma coisa da qual não é realmente dono. Afirmar o contrário é enganar a quem paga. Há mais, não é de si próprio que o explorador dispõe, é do concurso dos espíritos, das almas dos mortos, que ele põe a preço de moeda. Essa ideia causa instintiva repugnância. Foi esse tráfico degenerado em abuso, explorado pelo charlatanismo, pela ignorância, pela credulidade e pela superstição, que motivou a proibição de Moisés. O moderno espiritismo, compreendendo o lado sério da questão, pelo descrédito a que lançou essa exploração, elevou a mediunidade à categoria de missão. Veja-se também o Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 28, e o Céu e o Inferno, em sua primeira parte, capítulo 11. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem ao seu coração. Mensagem ao coração. Do livro Instruções Psicofônicas, psicografia de Francisco Cândido Xavier, autores espíritos diversos, o capítulo 39, Provação. Meus irmãos, sou um mendigo de consolação, batendo-vos à porta. Lembro-me da seara espírita, com a tortura do exilado, chorando o paraíso perdido, e recordo a mediunidade, com a aflição do lavrador, carregado de remorsos por haver sentenciado a enxada que lhe era própria ao desvalimento e à ferrugem. Noutro tempo partilhei o pão que vos nutre a mesa. No entanto, envenenei-o com a lama da vaidade e sofro as consequências. Benfeitores espirituais auxiliaram-me na obtenção das preciosas oportunidades que desfrutei em minha última existência na Terra.
Contudo, apesar de desligado agora do veículo físico, ainda não consegui amealhar suficiente luz para reaver o caminho de retorno a eles. Tenho os horizontes mentais sob o fumo do incêndio que ateei no meu próprio destino. Amparado por recursos da vida superior, sob a flama de ardente entusiasmo, comecei a minha missão da cura. Utilizando a prece, via fluir por meus dedos a energia radiante e restauradora, extasiando-me ante as feridas que se fechavam, ante as dores que desapareciam e ante os membros semimortos que readquiriam movimento. Com o trabalho veio o êxito, e com o êxito chegaram as considerações públicas e os caprichos individuais satisfeitos que me fizeram estremecer. Não consegui suportar a coroa de responsabilidade que me ornava a cabeça, resvalando na perturbação e na inconsciência. Asseverando-me espiritualista, recolhi do espiritismo e do esoterismo conhecimentos e princípios que me favoreceram a extensão da influência pessoal. Cego para as lições claras da vida e surdo aos apelos de ordem moral, intentei dominar as mentes alheias e explorá-las a meu bel prazer. Manejando a força magnética, encastelei-me no poder oculto. Tarde, porém, reconheci que o poder oculto, sem o poder do reto pensamento, é tão perigoso para a alma quanto o dinheiro mal conduzido ou a ciência mal aplicada, que esbarram invariavelmente na extravagância ou no arrependimento, na loucura ou na morte. Em minha insensatez, acreditando-me dono da luz, pretendi substituir os instrutores espirituais, que se expressavam por intermédio de minhas mãos. Entretanto, ai de mim, a candeia sem combustível confunde-se com as trevas. E eu que desejava escravizar, acabei escravizado. Que sonhava honrarias, adquiri a vergonha. Que me propunha deter a fortuna, terminei possuído pela indigência. Que admitia vencer, vi-me derrotado em pavorosa humilhação. E atravessando a grande fronteira, sou ainda um enfermo em dolorosa experiência. É por isso que, em me reconfortando ao contato de vossa casa simples e de vossas orações sinceras, deixo-vos com o meu reconhecimento os meus pobres apelos. Espiritualistas, espiritistas e esoteristas, orai e vigiai. Não vos interesseis simplesmente por vosso bem-estar, olvidando o bem-estar dos outros. Não fujais ao trabalho. Não vos furteis ao estudo. Não ouvideis a simplicidade. Não eviteis a luz. E, sobretudo, para que aflitivas surpresas não vos povoem a estrada futura, tende por norma, além dos apontamentos, avisos e diretrizes dos orientadores que se responsabilizam por nossos campos de atividade, o roteiro do mestre dos mestres, que nos ensinou para a conquista real da felicidade o extremo sacrifício a favor do próximo, e que nos legou a cruz da renunciação como sublime talismã, capaz de garantir-nos a vitória na vida eterna. Assinou Mozart. Então, um depoimento muito sincero da trajetória de quem teve a mediunidade de efeitos físicos usada para a mediunidade de cura e que se permitiu a vaidade, a ideia de sobrepujar-se à condição natural dos benfeitores espirituais, porque são eles que potencializam o nosso magnetismo e, portanto, o momento infeliz da queda
e retorno como enfermo ao mundo espiritual. Que seja para nós exemplo, meu caro ouvinte. Não façamos jamais da projeção pessoal, da ideia de ilusão ou de posse dos recursos espirituais que pertencem a Jesus e aos seus mensageiros. Um grande abraço e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão.